Tá bom, obrigada. O que aconteceu? É bom que a gente já está sentado aqui, né, cara? Licença. Só de terminar pra gente poder fazer o convite para que as pessoas possam vir para cá e as apresentadoras vão fazer Alô? a abertura do nosso painel. Tá bom? Fique à vontade. Obrigado. A premiação publicitária aqui da estava lá. Isso é bom quando você recebe um papel. Não, mas não sei, a gente tem que entender se faz sentido a gente ir para esse caminho. Mas a gente tentar, não só agora, mas global, para Então vocês têm. Os voluntários tocam os capítulos, né? Então no programa a gente fala sobre DJ, a gente fala sobre mulheres, fala sobre LGBT, então são todos capítulos, né? A estratégia que vocês usam. Eu não sei qual que é o mais mas legal. E aí você tem um office, você tem um escritório que discute isso, você tem a premiação global também. E aí, todo mundo que se interessa pelo assunto, que participa dos capítulos, acaba eventualmente propondo ações sem ter orçamento e que eventualmente são aprovadas. várias lotações são dedicadas. As lotações são dedicadas. A ideia não é necessariamente usar o mercado, é usar a solução como uma lounge, como produtos. Então, é um pouco diferente. Nesse sentido, você tem espaço global. Dá para discutir. Essa empresa que está lá em Santa Catarina faz. Ah, você chega a participar, então você faz isso, você que é a mulher do dinheiro. Talvez ele. Eu sou mulher da nossa hora e da casa. Olha lá, então. Primeiro conversa, assim, Mas conversa eu não. aí você acha Ah, eu sou muito feliz porque quando a gente iniciou há 3 anos com o Fabrício e com a Bruna, é o interesse genuíno de vocês de fazer o que vocês estão fazendo e foi o desenho da mestra. A mestra foi criada para isso. Então, na verdade, foi um terceiro que nos conectou, porque eles estavam conectados e as pessoas estavam conectadas e falaram, eu preciso disso, dessa solução. E a pessoa, opa, pera aí que a mestra faz isso. E aí quando conectou, tipo, é isso que eu quero. Eu falei, é isso que eu faço, então vamos. E aí no primeiro ano, claro, desafios de projetos e tudo mais, tentando entender, mas super funcionou, né? A gente já fez várias outras academias antes no primeiro ano, mas ainda sem trabalhar com cliente novo, o tamanho da gente também, né? É um certo desafio. Mas aí, tipo assim, rapidinho já todo mundo alinhou, e aí eu sempre falava, ó, pessoal, nós vamos enfrentar um monte de desafio, é super difícil pra caramba. Se a gente olha na pessoa que a gente está ajudando, se a gente ajudar uma pessoa, já resolve. E aí, tanto case bacana, as declarações de chorar, ela chora, o Fabrício chora, eu choro, assim, tá, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Legal, legal. Não, vocês já avançaram muito, nessas questões aí que acaba batendo em governança, né, em burocracia, mas de repente começa a acelerar.
Da mestra. O seu tá esmagando. Sabe o que eu espero aqui? Show limpão. É verdade. Então, a gente tem que aprender chinês. Gente, mas parabéns, é impressionante a organização dos eventos. Vocês já começam a trabalhar tanto tempo antes. Sim, é praticamente um ano antes, né? A gente já começa a mobilizar, vendo alguns palestrantes, a organização. Ano passado nós fizemos no Rio Innovation Week. Foi ali no lá, foi uma amplitude muito grande. Mas esse ano ocupamos praticamente o andar todo. E mais tarde, não sei como é que está a sua agenda, vai ficar com a gente aqui, nosso show de encerramento, que elas vão falar. Não, eu quero saber Vai ter o show da Portela. 6h30, sem spoiler. Então, a gente tem meia hora. Não, a gente já E amanhã tem mais. Você retorna? Você não, você não é do tô Rio. aqui pra ficar até domingo. Ah, então vai Sou mineiro, mas moro em São Paulo. tem amanhã. Vamos? Hoje amanhã, tem 6h30. A gente já vai apresentar já já. A Portela começa em 20 minutos. Só que como que eu vou falar, Então, a gente vai chamar aqui a Portela, porque isso é Brasil. Vamos trazer Brasil aqui para nós. quem vai falar esse chamado? Você não tem Instagram, né? A gente posta muito isso, né? Você gosta? Eu gosto também. Eu acho que ele de fato funciona, assim. Eu gosto de temperar. Eu acho. Mas será que lá embaixo tá muito atrasado? Às vezes não acabou. Não sei, amiga. Estou trazendo os analytics, informações com relação à inscrição, foi quem investiu em universidades, então aumenta em 33% o faturamento e rentabilidade das empresas. Se a gente traz mais mulheres, a gente aumenta em 14% a produtividade. Nós também preparamos Vamos ter que pedir o microfone emprestado, porque eu não tenho mais. Obrigada. Podemos? Bom, muito bem-vindos. Bem-vindos. Estamos chegando ao último painel, né, do dia de hoje. Ai, não é possível. O dia passou tão rápido, foi um dia tão gostoso, né, gente? Foi maravilhoso e amanhã a gente ainda vai ter muito mais. Com certeza. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas, antes de fechar o dia, teremos um painel que vai ser, assim, chave de ouro, não é mesmo? É isso aí, Pri. E o próximo Commits é da nossa parceira Johnson & Johnson MedTech e vai falar sobre a importância da diversidade no processo de inovação na saúde. A nossa moderadora do painel é Priscila Andrade, da Johnson & Johnson MedTech, que vai estar aqui comandando tudo. E os debatedores são Bruna Kutrup, da Johnson & Johnson MedTech, Caroline Canaã, do Hospital Israelita Albert Einstein e Gustavo Maierá, da Mestra. E antes da gente começar o painel, só gostaria de relembrá-los que daqui a pouco, 6h30, 7 horas, porque vai atrasar um pouquinho, a gente vai assistir o painel, né, para todo mundo ficar aqui até o final. A gente vai ter o show do Sérgio Procópio,
que é lá da bateria da Portela, então vai ser muito animado. E eu não vou perder. Com certeza. Então é isso, gente. Um bom painel para vocês e até amanhã. Até amanhã. Até. Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Acho que a gente está sentindo a pressão aqui de não demorar para todo mundo que quer ver a Portela, mas, na verdade, obrigada pela presença de todos. Acho que é um tema super relevante, né, no mundo que a gente está vivendo, de cada vez mais mudanças, e uma necessidade constante de abordar o tema, de ter iniciativas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão. E no ambiente de saúde não poderia ser diferente, né? Então, um pouco do propósito do painel é que a gente possa discutir, que a gente possa aprender com casos reais, como que, de fato, a gente pode trazer, como que é importante a diversidade e ações de inclusão, né, Gustavo, para a gente poder inovar mais em saúde. Porque, na verdade, quando a gente tem mais ideias diversas, a gente está num ambiente inclusivo, é onde a gente tem realmente ideias brilhantes e onde as pessoas se sentem mais livres para inovar. Então, esse é um pouco do propósito do painel, e eu vou trazer um pouquinho aqui de mais detalhes dos nossos panelistas. Então, começo me apresentando, eu sou Priscila Andrade, trabalho na Johnson & Johnson MedTech, na área de Economia da Saúde e Acesso, e eu também lidero o grupo de Diversidade, Equidade e Inclusão da Johnson & Johnson no Brasil. Relembrando aqui, contando um pouco para eles, né, nós que estamos envolvidos nos temas, a gente acaba atuando de forma voluntária, mas porque, de fato, é de uma necessidade muito grande que a gente tenha não somente discussões, mas ações nesse tema também. A gente conta também com o Gustavo, que é o nosso CEO e cofundador da Mestra, a Bruna Kuttrup, líder de soluções estratégicas e inovação da Johnson & Johnson MedTech, e a Caroline Canaã, consultora de inovação do Hospital Israelita Albert Einstein e também líder do grupo de equidade de gênero do Einstein. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu vou começar com as perguntas e, se vocês quiserem falar no começo um pouquinho sobre vocês e da relação de vocês com o tema de diversidade, equidade e inclusão, acho que é super bem-vindo, tá bom? Então, vou começar com você, Bru. O que as empresas podem fazer para criar um ambiente mais propício à inovação com diversidade? E se você puder comentar também o que a Johnson & Johnson vem fazendo. Ótimo. Obrigada, Pri. Obrigada, Iniciativa FIS, pelo convite. Bom, acho que quando a gente fala de diversidade, primeiro, quando a gente fala de inovação, não existe inovação sem diversidade. Acho que você falou muito bem. E aí, falando particularmente no caso da Johnson & Johnson, a gente tem e eu acredito muito nisso, né? Você ter uma liderança que, de fato, acredita nesses fatores, né? Na importância da diversidade e equidade, de fato, faz com que grandes corporações elas saiam na frente no quesito de inovação. Então, na Johnson & Johnson, a gente tem esse privilégio de ter uma liderança que super apoia, fomenta o tema de uma forma intencional. Hoje, a gente, 100% dos colaboradores da Johnson & Johnson têm metas claras e estabelecidas em relação à diversidade, equidade e inclusão. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Líderes de pessoas têm toda essa responsabilidade na questão de retenção, na questão de desenvolvimento. E essas metas são algo que é importante aí para refletir, de fato, um desenvolvimento nesse sentido. Outro ponto importante é que a gente, dentro da Johnson & Johnson, a gente tem os grupos de afinidade. Inclusive, a gente estava falando há pouco sobre isso. Então, tem um grupo de afinidade relacionado à inclusão feminina em cargos de liderança, por exemplo. Então, como que a gente, a partir, né, de grupos aí de pessoas, de uma forma voluntária mesmo, fomentam esse assunto para que a gente possa ajudar essas mulheres a se estabelecer dentro desses cargos de liderança. Um outro exemplo é o Sou Afro, que ele determina toda a questão de equidade racial também dentro de grandes corporações e assim por diante. Então, acho que tem um papel muito grande aí da liderança, metas bem estabelecidas, e eu acho que esse acaba sendo o grande caminho. Excelente, Bru. Eu acho que a gente vê isso no dia a dia, né? De fato, quando a gente está em grupos de trabalho,
todos nós envolvidos, né, com temas de saúde, a gente consegue observar mesmo que quando a gente consegue traduzir essas iniciativas em, de fato, trazer talentos diferentes, a gente também está abrindo para muito mais experiências diferentes que essas pessoas foram expostas e, com certeza, elas podem trazer soluções muito inovadoras, podem cuidar de processos de uma forma muito mais ágil, pode pensar numa solução que não é pensado quando a gente tem todos muito parecidos, pensando de uma forma muito parecida, né? E, Gustavo, eu vou pedir, você lidera uma ISD Tech, vou pedir para você começar explicando para a gente o que é uma ISD Tech, né? Porque ESG também é um tema super importante e sempre está caminhando junto com diversidade, equidade e inclusão, voltada para capacitação e recrutamento de talentos, né? Então, minha pergunta para você é como e por que a ESG entra na formação desses talentos? Legal, obrigado, é um prazer estar aqui na FISWeek, muito bom novamente, né? A gente já participou em outras ocasiões e também estar com vocês aqui de duas instituições que é um prazer muito grande trabalhar junto, né? Então, a Mestra, ela foi criada sobre um contexto de existem oportunidades no mercado que a gente precisa absorver, né? São oportunidades que estão, eventualmente, dia a dia, sendo jogadas fora. E aí, o que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é de inclusão digital de pessoas. Então, de que maneira que a gente pode, através da educação, a gente criar oportunidades de inclusão de pessoas. E aí, o resultado dessas ações, eventualmente, se tornam a diversidade que a gente está buscando, tá? Então, é um prazer muito grande fornecer maneiras e ferramentas para a gente poder incluir mais pessoas em tecnologia. E aí, quando a gente fala de implementar muita tecnologia em alguns processos, né, são segmentos diferentes. No meu caso, quando a gente olha ESG Tech, são empresas que utilizam muita tecnologia para poder promover alguma coisa no meio ambiente, na área social ou, eventualmente, em governança. Quando eu pego o perfil social, eu me considero uma social tech. Então, uma empresa de tecnologia que está trabalhando a questão social. E a questão social ela pode ser vista do ponto de vista de dentro da organização e também para fora da organização. Dentro da organização é muito simples de dizer, é como que eu trato a galera que trabalha comigo, né? E para o lado de fora é como que eu me relaciono com a comunidade ao meu redor. Então, é muito importante empresas poderem observar e olhar para esse lado que é um lado que permeia a nossa vida. Comunidade não tem como a gente escapar da comunidade, não tem como a gente escapar da nossa vida em sociedade. Então, a Mestra entra como uma solução para a gente poder criar ferramentas, treinar pessoas, para a gente poder arrumar um emprego que ganha muito bem. Então, junto com o Johnson & Johnson e com a Einstein, a gente tem um programa que se chama 1000 Devs. E esse programa de 1000 Devs quer incluir mais de 1000 pessoas no mercado de trabalho. Então, hoje, neste ano, a gente está no 3º ano de capacitação. Então, em 15 de dezembro, a gente termina mais uma turma. Para o ano que vem já está aprovado, nós iremos iniciar mais esforços. E, literalmente, o que a gente faz? Vai para o Brasil inteiro, em mais de 20 estados, a gente oferece capacitação gratuita para jovens, e esses jovens são avaliados pela Johnson & Johnson, pelo Einstein. A gente não tem vagas infinitas, então, uma vez que a gente consegue acabar com as vagas da Johnson & Johnson e do Einstein, a gente se aproxima do mercado e convida o mercado para poder contratar. Então, essa é a missão da Mestra de ponta a ponta, recrutar, selecionar, capacitar e ainda arrumar um emprego. E a gente acredita que, através disso, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de diversidade. Perfeito. E, na verdade, convido a todos para conhecerem o projeto. Sei que somos suspeitos aqui, mas assim é impossível não se emocionar quando a gente conhece as histórias, quando a gente ouve realmente a experiência de desenvolvimento, né, desses talentos, dessas pessoas, e quando, de fato, tem a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho, normalmente é algo que muda não somente a realidade daquela pessoa, daquele jovem, mas de toda uma família, de todo um contexto. Então, realmente, é um programa bem bonito que a gente convida a todos para conhecer. Carol, queria entender como que o Einstein, na verdade, ele olha para os perfis diferentes de pessoas, né? E como que isso, de fato, colabora, ou se colabora, de fato, né, para o cuidado, com a atenção à saúde e, principalmente, o cuidado personalizado. Perfeito, Pri. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com amigas e amigos, né? É sempre muito confortável estar falando junto com pessoas que a gente já conhece, que já tem projetos junto. E pegando o final da fala do Gustavo, né? É muito importante que as instituições garantam o G
do ESG, porque sem a governança a gente não vai conseguir tirar do papel todos esses projetos que são muito importantes, como o MilDevs, né? Então, acho que o Einstein ele tem esse propósito de governança muito claro, né? E quando esse propósito ele vem representado através de entregar vidas mais saudáveis, levando uma gota de Einstein para todo cidadão. E para isso, a instituição ela vem há algum tempo seguindo as premissas, né, do Institute for Healthcare Improvement, e uma das metas do IHI é equidade em saúde. E quando a gente reflete sobre equidade em saúde, significa dar a todas as pessoas, dentro das suas individualidades, acesso ao cuidado em saúde e a tratamentos médicos, indiferente da sua classe social, né? E o Einstein ele é um hospital privado, né? Ele tem uma grande tradição, há quase 70 anos, bastante forte em São Paulo e agora se expandindo para o Brasil. Mas, para a gente levar equidade, precisava estar em todas as camadas da população. E há alguns anos, o Einstein vem se posicionando também dentro do setor público. Hoje, é até um dado interessante, o Einstein gerencia mais leitos e unidades e coordena o cuidado de mais pacientes no setor público do que no privado. E levar qualidade médico-assistencial para o setor público é fantástico. E quando a gente pensa que a gente também está levando tecnologia e inovação, que é o que eu venho representando hoje, né, é ainda melhor. Então, a gente está, de fato, atingindo todas as camadas da população e obtendo dados e informação para coordenar melhor o cuidado, não só do nosso paciente top premium, que já é o que, né, as pessoas conhecem do Einstein, mas também para uma grande camada da população brasileira. Então, isso nos deixa muito felizes. Com certeza. E vou aproveitar o gancho, porque, de fato, quando a gente consegue, né, diminuir um pouco as inequidades que a gente tem, né, e levar para outras camadas, isso tem muito a ver com o tema e tem muito a ver com o acesso. Então, queria saber sua opinião, Carol e Bruna também, em relação como que converge o tema de diversidade, equidade e inclusão com a questão de acesso para a saúde. Quer começar? Eu vou ser breve. Eu acho que a gente tem... acho não, né? Nós temos um sistema de saúde muito desigual. Não só o sistema de saúde, enfim, isso se expande para várias esferas, mas falando especificamente da saúde, quando a gente pensa na questão de acesso, a gente vai conseguir acesso quando a gente tiver uma representatividade que, de fato, represente toda a parcela da nossa população. Então, esse fato, né, acho que a questão do acesso ela também se abrange em várias outras questões, mas a diversidade ela bate forte nesse sentido para que a gente consiga equalizar um pouco essa, enfim, essa diferença aí que a gente tem dentro da saúde. Concordo totalmente com a Bruna, e diversidade é contexto, né? E diversidade e inovação, ainda que sejam temas complementares, eles não estão diretamente relacionados se nós não fizermos um esforço para isso, né? E quando a gente reflete sobre os dados da população brasileira, os dados do IBGE de 2022, 51% da população brasileira é mulher, 56% da população brasileira é preta. Como que a gente traz esse Brasil para essa discussão? Como que a gente incita essa discussão? Porque é a partir desse atrito, dessas discussões, é que vão sair novos projetos, processos e serviços, né? A inovação, ela nasce de um atrito. Então, a gente precisa trazer todas as camadas da população, indiferente de orientação sexual, gênero, idade, raça,
para que elas se sintam pertencentes a ponto de termos uma discussão aberta e que traga melhores soluções, né? Acho que assim, a gente viu um dia inteiro de palestras super interessantes, sempre referindo à crise no sistema de saúde. Então, o modo como a gente chegou aqui não vai nos levar ao futuro. Para a gente chegar no futuro e vencer essa crise, nós precisamos trazer todas essas pessoas para essa discussão, né? Então, é muito importante eventos como esse em que a gente consegue enriquecer esse debate. Perfeito, obrigada, Carol. E você comentou que, na verdade, a inovação é resultado de um atrito, né? Então, Gustavo, como que é importante a gente recrutar com diversidade para ser mais intencional, para resultar em mais inovação? Bom, como que um processo seletivo pode ser inclusivo se o processo é seletivo e exclusivo, né? E aí a gente fica tentando entender que isso já existe há muitos anos, né? Então, vou te falar a minha perspectiva e o que a gente tem feito a respeito. Na Mestra, a gente acredita que é possível ensinar pessoas alguma coisa. A gente usa a tecnologia para poder ensiná-las a arrumar um emprego que paga, em média, 3 vezes a média de emprego da economia tradicional. E aí o que se espera dessas pessoas quando elas chegam no mercado de trabalho é que elas já saibam tudo, que saibam se comunicar, que saibam programar software e que está tudo bem e saibam falar inglês, né? E a gente olha para o sistema educacional brasileiro e a gente está muito longe de entregar isso, né? Então a gente não tem, infelizmente, até hoje, uma qualidade no sistema educacional. E desculpa, a minha opinião não temos que investir mais em educação. O Brasil já mostrou que ele não sabe investir, porque ele investe como um dos países que mais investe no mundo em relação ao próprio PIB. A gente precisa investir diferente. A Mestra não existia se isso não fosse um problema social. Isso é um problema econômico, então a Mestra foi criada sobre esse contexto. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, todas as empresas querem as melhores pessoas. E aí, geralmente, essas melhores pessoas são um erro social. Qual que é o erro social? Sou eu. Eu sou branco, estudei em escola privada e entrei na Faculdade Federal de Uberlândia para fazer engenharia, né? E não paguei a faculdade. Isso está errado. Está errado, não pode ter, sabe, isso daí acontecendo, isso acontece todo dia. Então, a Mestra entra como uma missão de conversar com as organizações e falar para elas que existe uma oportunidade de abrir as portas e não necessariamente pedir um curso superior, tá? Então, todo mundo está acostumado que nós somos empregados pelo currículo e nós somos demitidos pelas questões de habilidades interpessoais, porque às vezes não dão muito certo com uma empresa ou outra, os colegas de trabalho ali têm algum atrito e tudo mais. Então, a Mestra se propõe inverter essa cadeia. Vamos atrair pessoas em relação à cultura organizacional que eu tenho ou que eu quero ter. E eu sei que, eventualmente, elas não vão ter todas as habilidades técnicas que eu preciso. E talvez nem as comportamentais, mas eu preciso necessariamente criar um processo de upskill. É um processo de capacitação para poder chegar lá. Então, se hoje eu recebo um não na Johnson & Johnson, o que eu faço para receber um sim? Se hoje no Einstein eu não tenho as capacidades, como que eu faço para chegar lá? E aí, alguns números, por exemplo, que a Carol comentou aqui. Pessoas pretas e pardas no Brasil, de acordo com o IBGE, em torno de 56%. Tá? O que acontece quando eu faço um processo inclusivo de pessoas dentro de empresas de tecnologia? A Mestra se propõe a ensinar, então nós somos uma instituição de ensino em que a gente atende hoje 49% de pessoas pretas e pardas. Então a gente não chegou nos 56% para falar que é um retrato social certo, mas a gente já consegue incluir em tecnologia hoje 49%. Tá? Quando a gente fala de mulheres em tecnologia, se fosse para vocês chutarem aí quantos por cento de mulher que tem fazendo cursos de ciências da computação? 20%? Mulheres em ciências da computação no ensino superior brasileiro, 13%. Estudantes de ciências da computação, 70% desistem. Então, não tem gente formando em ciência da computação, não tem mulheres, muito menos. Então, mulheres, hoje a gente atende 41%. Ainda está um pouquinho longe de 51%. Né? Mas está muito próximo. Então, é possível e a gente acredita que o quê? Quanto mais esforços proativos nós fizermos, por exemplo, no primeiro trimestre do ano que vem, para convidar para o MilDevs do ano que vem, a gente vai conseguir trazer mais mulheres, mais pessoas pretas e pardas, mais público PCD que a gente já atende e outros públicos minorizados também. Então, eu acredito que existem várias maneiras de abordar essa questão e eu digo que todas as questões complexas, elas não são resolvidas por soluções simples.
Então, assim, a gente tem que ter várias ações. Então, quando a gente está fazendo um programa, é um programa perene, com várias ações embaixo desse guarda-chuva, que estão relacionadas a atrair melhor pessoas. Então, onde que a gente acha, gente? Tem RH que fala, não tem pessoas pretas e pardas na minha organização porque eu não encontro. Aí você fala, tá, e é isso então? Acabou a resposta sua nesse momento? Não, não é. Então tá, então se eu não encontro, como que eu vou achar? Então, fontes de recursos, conversar com organizações, conversar... Tá. Aí, beleza, seleção. Existem maneiras da seleção ser menos exclusiva. Então, como que eu consigo fazer? E aí tem várias maneiras, mas onde que é o meu ponto? O meu ponto é, eu sou fã da educação. Eu acho que a educação move o mundo e eu estou trabalhando para que isso aconteça. E aí, como que isso acontece? No caso do programa 1000 Devs, a gente tem vários casos de evolução de renda. Então, a gente só para quando a gente atrai pessoas, seleciona, capacita e oferece uma vaga de emprego condizente com o que ela quer, com o que ela busca. Então, a gente faz análise de perfil comportamental. A Johnson & Johnson, vocês não chegam para mim e fazem, Gustavo, treine 100 pessoas. Eu falo, não, mas que 100 pessoas? Por que 100 pessoas? E por que eu vou oferecer um cargo como pessoa desenvolvedora de software júnior se eu, Gustavo, adoro tecnologia e eu não quero ocupar esse cargo? Porque eu sei que eu, como perfil comportamental, não devo ocupar esse cargo, eu tenho que ocupar um cargo mais relacionado a negócios, a gestão de pessoas e tudo mais. E aí a gente tenta fazer isso de uma maneira correta. Qual que é o resultado? A gente tem casos aí, gente, de evolução média de renda de 400%. São pessoas que saíram do desemprego. Tem casos que em 6 meses elas foram para a classe rica brasileira, ganhando 5 salários mínimos. Trabalhando numa empresa de tecnologia como a Dell, por exemplo, que é uma empresa internacional, gigante, e trabalhando num cargo de pessoa desenvolvedora de software full stack, que é tipo assim, é tudo. Essa pessoa estava do desemprego em 6 meses. Então, essa é um exemplo. São vários exemplos de pessoas PCD que a Johnson & Johnson acabou de contratar. O Einstein acabou de contratar um refugiado da Venezuela em Manaus, e está aí a diversidade geográfica, a democratização do acesso à educação, mas a democratização do acesso à saúde em Manaus, porque eu sei que vocês estão lá, eu sei que vocês fazem análise de coração por telefone para atender a Amazônia inteira. Então, assim, e vocês estão contratando, inclusive, um refugiado para poder somar o time de tecnologia. Gente, o cara fala espanhol e já está falando um portunhol em 3 meses. A pessoa se virou nos 30. Então, assim, parabéns. E aí é por isso que eu gostaria de trazer exemplos, né? Então, exemplos de que isso é possível e que este programa não é dessas duas instituições. O programa é do mercado, é um programa de inovação aberta. Tudo que vocês quiserem para poder compartilhar experiências, a gente quer fazer isso, mas principalmente a gente quer convidar os aliados. Então, eu sou um aliado de várias causas da diversidade, assim como vocês já mostraram que vocês fazem parte de capítulos de voluntários. Então, vocês, agora na Johnson & Johnson até podem ganhar por isso, porque estão nas metas das pessoas, né? Então, quando a gente põe na meta, aí dói no bolso, né? Mas, para finalizar, o que eu queria dizer? Se vocês quisessem aumentar o salário de vocês para o ano que vem, para começar em janeiro, e vocês pudessem, eventualmente, aumentar isso em 33%, vocês iam querer? Vocês iam gostar? As organizações que trazem diversidade em caráter alto dentro delas, elas aumentam em 33% a rentabilidade, de acordo com a consultoria McKinsey. Então, eu não estou aqui porque eu acho bonito o discurso, eu estou aqui porque eu estudei sobre isso e eu trabalho dia a dia para alterar esse quadro. Mas beleza, eu quero aumentar meu salário em 33%. Se eu trouxer diversidade para mim, talvez eu consiga, mas não é diretamente. O cargo, isso daí foi calculado para organizações. E se eu quiser lançar um serviço novo no mercado e, de repente, eu vou aumentar em 70% a minha renda? Olha que fantástico. Gente, meu salário aumentou em 70% porque eu lancei algo novo. Inovação é lançar algo novo. Organizações que investem na diversidade demonstram isso em caráter alto. Elas dobram esse valor de 33% para 70% em relação ao quê? A eficiência operacional, a forma como eles lançam produtos novos para o mercado. Então, inovação é diversidade, sim, porque se não for, você perde 70% de oportunidade ali. Então, tem vários outros números, mas eu prefiro encerrar aqui e, claro, também, né, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui discutindo isso, que para mim é muito importante. Sensacional. Acho que não tem como a gente não ficar impressionado com esses números, né? E, Carol, e no seu time, como que está sendo o processo de inovar? Eu acho que já ficou claro para todo mundo, de fato, como que está super relacionado a diversidade com a inovação, mas como que você tem visto isso na prática no Einstein? Claro.
Na diretoria de inovação, a gente tem utilizado uma metodologia que se chama biodesign, né? Então, o biodesign ele é uma metodologia de inovação que foi criada por Stanford há cerca de 22 anos, direcionada para a área da saúde. E uma das premissas da metodologia é ter um time multidisciplinar trabalhando, né? E esse time multidisciplinar, ele trabalha numa hierarquia horizontal. Então, desde que nós começamos a aplicar essa metodologia, aconteceu uma transição interessante dentro da instituição, que as equipes elas passaram a trabalhar com o médico e não para o médico, né? E até eu sou médica, então tenho aqui uma licença poética para falar da minha própria classe, né? Mas de fato os projetos eles alcançaram melhores resultados nessa hierarquia horizontal, né? E eles alcançaram melhores resultados não só de NPS, de projetos para pacientes, mas também de receita, de eficiência operacional. Então, são pontos que a diversidade traz, né? E a diversidade aqui também, diversidade de background profissional dessas pessoas, né? Que fazem muita diferença. E no final do dia, nós somos um negócio, a Johnson é um negócio, a Mestra também é um negócio, e a gente quer atingir esse maior rentabilidade, maior impacto social, e para isso a gente vai ter que, né, recair aqui na diversidade, ainda que tragam conversas que sejam desconfortáveis, às vezes, mas essas conversas, elas são necessárias. Então, isso. Perfeito, obrigada. Para respeitar o tempo de todos, eu já vou para a última pergunta e pedir para vocês fazerem o fechamento. Então, eu vou dar a palavra aos três. E eu queria que vocês refletissem também sobre o que vocês acham que é a responsabilidade das empresas, das instituições em saúde, para construir um futuro que tem inovação, que tem avanço em saúde, mas que seja diverso e inclusivo. Gustavo, por favor. Tá, legal. Então, vamos falar de saúde, mas podemos transcender para qualquer setor humano. Qual que é o maior desafio humano hoje? Pode ser de saúde? Pode. Tem desafios econômicos, tem desafios políticos e geográficos e tal. Eu diria que o maior desafio da humanidade hoje é pessoas conversando com tecnologia, porque elas falando a língua tecnológica conseguirão, portanto, implementar as melhorias na saúde. Elas trabalhando na logística vão reduzir o custo de transporte. Essas pessoas, não se compra tecnologia e se implementa tecnologia da noite para o dia achando que o mundo está resolvido. Não, você vai ter um problema muito maior. Então, assim, a gente precisa necessariamente levar as pessoas a abraçarem a tecnologia de fato. E aí, só existe democratização de acesso quando existe uma implementação tecnológica profunda em que tudo começa muito caro, e de repente começa a ficar muito barato. Então, se a gente tem agora um tratamento de saúde remoto, é porque algum maluco lá em 1960, 1970, quando não tinha internet direito, já estava fazendo telemedicina. Imagina, fazer telemedicina por telefone, não tinha link de banda larga, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? E hoje já é possível, eventualmente, ter como se diz assim, um atendimento de saúde minimamente legal para resolver várias questões que já são do nosso dia a dia, né? Então, com a pandemia veio para poder ensinar a gente que, olha, é possível fazer uma consulta remota, e hoje eu estou dando preferência para uma consulta remota porque resolve. Mas beleza, se não resolver, eu já resolvi grande parte dos meus problemas com a consulta remota. Então, eu sou entusiasta e sempre serei da tecnologia e da inovação, porque eu sei que é somente através dela que a gente vai conseguir obter todos os avanços que a gente precisa fazer. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Bruna. Acho que eu volto um pouco no que eu estava falando no início, que eu falei no início da questão da gente fazer isso de uma forma intencional. Então, a gente, como Johnson & Johnson, Albert Einstein, a própria Mestra, acho que a gente tem um papel, pelo nosso tamanho, a gente tem um papel, uma responsabilidade de fazer isso de uma forma proativa e intencional, né, de como que a gente está fomentando todas as questões de diversidade, que isso impacta na inovação.
definir metas claras, objetivos claros, programas sociais como o próprio MilDevs, né, que criam um impacto em cadeia. Né? Legal que o Gustavo falou que não é um projeto da Johnson, do Einstein, da Mestra, é da comunidade. Então, acho que é plantar a sementinha, tem muito trabalho para ser feito, e a gente não pode largar a mão desse tema, que é essa questão da diversidade. Acho que todo mundo, assim, a maioria das pessoas acreditam nisso, mas a gente tem que ir para a ação, para, de fato, a gente conseguir mover a roda. E pegando, né, para finalizar essa fala da Bruna, se as nossas empresas deixassem de existir hoje, pelo que elas seriam lembradas, né? Elas fariam falta? Essa é uma reflexão que a gente sempre tem que ter para garantir que nós estamos tomando as melhores ações, né, as melhores estratégias, para garantir a perenidade através de um legado de valor, né? E diversidade, eu ouvi isso recentemente, achei o máximo. Diversidade, o tema é igual pistache. Você vai, algumas pessoas já estão meio abertas, outras estão totalmente fechadas, mas é pistache, então você não pode jogar fora, entendeu? Porque é caro, é um tema caro. Então é isso no fim, né? Então que a gente consiga pegar os melhores pistaches sempre abertos e aqueles que estão fechados, que a gente se esforce, né, para abri-los para essa temática que é tão importante. Obrigada, Carol. Obrigada a todos, na verdade. Eu acho que sensacional a alusão ao pistache. O que eu acho que a gente queria deixar para vocês é que, de fato, é uma jornada, é um processo em construção. É um tema que está cada vez mais necessário, a gente vê cada vez mais iniciativas, mas ainda assim as iniciativas não são suficientes. Então, acho que com o convite de que todos reflitam, façam parte das jornadas, se engajem, que cada instituição, de fato, tenha também metas, iniciativas, por menores que sejam, mas que, de fato, trabalhem nesse tema. A gente já tem exemplos claros de como isso, de fato, contribui com a inovação em saúde e acaba beneficiando não só a instituição, não só a empresa, mas toda uma sociedade. Então, queria agradecer vocês pela atenção, pelo tempo e, principalmente, a vocês, muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.